Olá, Primeira Igreja Batista em Sete Barras, povo de Deus, você que tem interesse em aprender da palavra, né? Agora estudando Apocalipse, agora vamos para o capítulo 11 de Apocalipse, né? No capítulo 10 falou sobre o livro que o profeta comeu, que João ali comeu, né? No caso, e que seria o Evangelho, tá? E agora, o que é profetizar, tá? Agora vai falar sobre as duas testemunhas, tá? E esse contexto ele fala muito, esses versículos ele fala bastante, é uma coxa de retalhos sobre o Antigo Testamento, né? Ele cita aqui, sobretudo, Ezequiel, Zacarias e Daniel, tá? Em alguns contextos, né? E aqui tem, no versículo 1 e 2, ele cita aqui Ezequiel, tá? Ezequiel capítulo 40, ó. Deram-me um bastão parecido com uma vara e me disseram, levante-se e tire as medidas do templo de Deus, do altar e dos que estão lá em adoração. Deixe de lado o pátio externo do templo. Não precisa medi-lo, pois o pátio foi entregue ao poder das nações. Elas vão pisar a cidade santa durante 42 meses. Esses simbolismos que as pessoas começam a ter bastante. O que é esses 42 meses? E nesse contexto aqui que eu gosto muito, né, dessa exegese, dessa literatura, ele vai nos explicar e a gente vai ver para frente. Então, medir é estabelecer contornos e limites, tá? Por isso a medida. Para o autor do Apocalipse, significa também preservar. Em outras palavras, o profeta, depois de ter assimilado o livrinho, que foi no capítulo 10, está em condições de ver e dizer quem é que adora a Deus, tá? Ou não. O verdadeiro adorador, e quem aderiu aos ídolos que geram a morte. Então agora ele comeu o livro, ele aprendeu do livro no versículo 10, aprendeu do Evangelho, e agora ele tem essa definição de quem é mal, quem não é mal, quem faz errado leva à morte, quem não leva à morte. Aí agora ele foi colocado para medir, tá? Para separar. É a profecia que estabelece as fronteiras entre o culto de idolatria e o culto a Deus. Os que adoram os ídolos, pátio externo, né? Está falando aqui que ele não precisa medir, que já está na mão das nações, não serão preservados no tempo da perseguição. Tá? Então, quem está do lado de fora não precisa medir, quem não serve a Deus. E aqui não significa que você tem que estar dentro de um templo, não é? Estar dentro de uma arca, não é isso. O templo que ele fala, né? O Senhor ele não é preso por paredes, tá? Mas significa aquele que adora em espírito e verdade, está na presença dele. O que adoram a Deus verdadeiro serão preservados no tempo da perseguição. Medir em sentido de preservar. O autor fala de 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias. Esse é o tempo que durou a perseguição de Antíoco IV Epifanes contra os judeus 167 a 164 a.C. Olha que interessante, um contexto histórico, tá? Que não é conhecido. Então, quando você lê, né, os judeus resistiram até conseguir a independência política e econômica. A partir daí, a perseguição, 3 anos e meio, adquiriu um significado simbólico para eles. Né? 3 anos e meio tem um significado para eles. Então, quem leu isso daí sabia, porque eles conheciam a literatura antiga, né? A história de Israel, Macabeus, que são um livro, Macabeus 1 e 2, que são livros que tem no contexto histórico, na Bíblia de Jerusalém, né? Mas não tem muitas vezes não tem nas outras Bíblias, tá? Então, contexto de estudo. A partir daí, a perseguição de 3 anos e 2 meses ficou simbólico, significativo para eles. Passou a representar os tempos difíceis de perseguição, em que só a profecia e a resistência serão capazes de desenvolver a liberdade e a vida do povo, para a vida do povo. De fato, o seu número 7 fala de perfeição, tá? A metade, que seria 3,5, é sinônimo de imperfeição, ou seja, de sofrimento, de angústia e de um tempo que não é perfeito, de um tempo que não permanecerá. Tá ok? Isso significa que tanto naquele tempo quanto hoje é preciso profetizar e resistir, pois só assim o imperialismo da morte desaparecerá. Tá? A busca constante, a luta constante
né? Porque não é perfeito esse tempo de sofrimento. Nós não fomos criados para viver em sofrimento, e tudo é aquilo que até os antigos diziam, né? Não há dor que dure para sempre, não há mal que nunca passe, não há dor e ferida que nunca se cure, ou mais ou menos assim era que se falava, né? Vamos lá. Retrato dos profetas. Em primeiro lugar, os profetas denunciam e resistem juntos, duas testemunhas que falam nesse texto. Durante todo o tempo em que durar a opressão do poder absolutizado, a expressão 1260 dias, do capítulo 11, versículo 3, corresponde a 42 meses, ou 3 anos e meio, tá? Preste atenção nesse simbolismo. Para mostrar que a profecia e a resistência devem ser assumidas com garra a cada manhã. O Apocalipse desdobra os 42 meses em dias. Tá? Então, ele divide, é o entendimento, porque quando chega a mão daqueles que vão ler a carta, eles entendem o que significa aquilo. Tá? Como se existisse um código Mora aqui. Tá? Em segundo lugar, os profetas vivem em ruptura total com a sociedade injusta e cheia de ídolos. Essa ruptura está caracterizada pela roupa das duas testemunhas, vestidas de pano e saco. Para o Apocalipse, a roupa é a carteira de identidade das pessoas, né? Vestidas brancas, noivas, e assim por diante, né? Purificação, tá? Lavado no sangue do Cordeiro, tá? Só para a gente já ter uma base. O modo como os profetas se vestem denuncia a sociedade corrupta e consumista. Quem são essas duas testemunhas? São como uma casa aberta que pode ser habitada por todos os que se comprometem com a profecia e a resistência. O Apocalipse não dá nome, simplesmente mostra pistas. São as duas oliveiras e os dois candelabros, versículo 4. Isso recorda Josué, líder religioso, e Zorobabel, líder político, encarregados da reconstrução depois que o povo retornou do exílio, né, na Babilônia. Zacarias capítulo 4, versículo 3, tá, e 14. Mas se parecem também com Elias, o profeta, que no seu tempo conduziu o reino do norte de volta ao culto a Deus do Êxodo. O poder sobre o fogo e a seca eram sinais de que Elias era o profeta de Javé. As duas testemunhas agem como Elias, e inclusive o superam. Versículos 5 e 6. Ninguém poderá resistir a quem se alimenta com o livrinho, que é o Evangelho, que lemos no capítulo 10. Tá? Elias se parece muito com Moisés. Ela se parece muito com Moisés, o líder da libertação do Egito. Em nome de Deus, ele enviou ao Egito as pragas. As duas testemunhas agem como Moisés e superam, no versículo 6. Tá? Quem são, portanto, essas duas testemunhas? São todos os que fazem a profecia e dá resistência ao seu pão de cada dia. Como os profetas e líderes do passado, até que a sociedade cheia de ídolos se torne a moradia de Deus vivo com a humanidade. O confronto, né, com a grande cidade. Versículo 11. Quem se expõe à profecia contra os reis, versículo 11, certamente não navega em águas calmas. Veja o que diz. Quando elas terminaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra elas, vai vencê-las e matá-las. Versículo 7. No tempo do Apocalipse, a besta que sobe do abismo era o imperialismo romano. A denúncia profética e a resistência contra a besta levam as testemunhas ao confronto com a grande cidade, que as mata. Mas ainda, para dar uma lição aos outros, os cadáveres das testemunhas ficam expostos na praça da grande cidade, de modo que todos fiquem intimidados e paralisados. Quem é essa grande cidade? Que mata os profetas e expõe seus cadáveres em praça. Também aqui Apocalipse só insinua, recordando o passado para que os espíritos proféticos leiam o presente, o que vivemos agora também.
É Sodoma, símbolo da sociedade que rejeita os mensageiros de Deus. É o Egito, sinônimo de opressão política e exploração econômica. É Jerusalém, onde o Senhor foi crucificado, versículo 8. Rejeição, opressão, exploração e morte caracterizam a grande cidade. No tempo de Apocalipse, tratava-se de Roma, a capital do império. Mas o autor não a cita, deixando que o espírito profético denome as cidades do passado, tá? Do presente, naquela época para hoje, do futuro, que é o que é o presente hoje em dia, tá bom? Que rejeitam, que oprimem, né? E matam os que se opõem à injustiça. E hoje, quais seriam as grandes cidades? Quais seriam esses líderes e as grandes cidades que oprimem? A resposta só pode ser dada pelos que mantêm firme o espírito de profecia, que conseguem ver e não se envolver no sentido de fazer parte, mas de denúncia, sim. Tá? A morte dos profetas serve de lição ao mundo inteiro, povos, raças, línguas e nações. São 4, totalidade. Lembra sobre esse símbolo, totalidade? São expostos como mártires, sem sepultura. E causam grande alegria aos habitantes da terra, isso é, aos que sustentam e promovem um tipo de sociedade fundada na injustiça, ou seja, ficam alegres pela morte ou pelo sofrimento, pela desgraça dos outros. Está vendo? Está se metendo comigo, né? Está se envolvendo o que você não deve, está falando o que não deve, tá? E assim mostrando para todo mundo, e oprimindo todo mundo, e mostrando que não é isso que você deve fazer, tá? Que a morte é para os fracos. Vamos lá. Chegam, inclusive, a fazer um grande banquete de morte. Trocam presentes e festejam. Né? O nosso texto aqui de 1:10 diz. Pensando ter eliminado para sempre a profecia. Os habitantes da terra fazem festas pela morte das testemunhas. Ficam alegres e trocam presentes, porque esses dois profetas haviam incomodado os habitantes da terra. Eles querem fazer as coisas do jeito deles. Será que a propaganda do imperialismo é mais forte que o espírito da profecia? Será que a existência humana e a obra do homem é mais forte do que Deus? Conseguirá o poder da besta eliminar a profecia e a resistência do Evangelho? Isso a gente tem que colocar no nosso coração. Tá? E o texto aqui nos diz que não. E ele vai continuar dizendo isso. O espírito da profecia mostra claramente o que é adoração a Deus vivo e o que é adoração aos ídolos. Como isso acontece hoje? A vara desce, como fala aqui, do céu, tá? E é medido dentro do tempo, quem está dentro do tempo, quem está fora. Nós estamos como? Vivendo as coisas das nações do mundo, que não é medido, ou estamos dentro da medida ou da separação do espaço do Senhor? Nós somos as testemunhas, nós somos aqueles que banqueteiam, que sorriem com a desgraça ou com o sofrimento daqueles que lutam pela justiça, ou nada ligamos também, né? Ou somos aqueles também que somos mártires também pela justiça. Isso a gente tem que colocar no nosso coração, tá? Leia esse texto, capítulo 11, versículo 1-10. Aí no próximo vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 11, de 1-19, tá? Que vai falar aqui sobre a 7ª trombeta, tá? E o texto ele fala assim, ele nos esclarece da seguinte forma: a profecia não morre, ela faz surgir o reino de Deus. Amém? A profecia não morre. O projeto de Deus não morre. Tudo que lutaram, que lutamos para que aconteça, não morre. Não é destruído pelo homem. Mesmo parecendo que sim, eles colocando as pessoas como coitados, né? Como sofredores, como aqueles que não têm nada, né? Mas aqui nesse texto vai mostrar que não é bem assim, tá? Que a profecia não morre, que ela faz surgir o reino de Deus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.